Se eu tivesse que falar uma coisa que tem sido difícil do ponto de vista técnico, profissionalmente falando, de se fazer nesse momento atual, para mim, é diagnosticar Covid. Está muito difícil, muito difícil. Por que desse muito difícil tão exagerado? Primeiro é o seguinte, todo mundo já comentou e comenta que os sintomas ligados a essas doenças são inespecíficos. No momento de alta prevalência de Covid, e com a Covid marcante, aquela Covid gama, destrutiva, agressiva, circulando em larga escala, você não tinha dúvidas, às vezes só de ver o quadro começando, abrindo, você já tinha, isso é Covid e está evoluindo mal. Agora não, agora você tem a Covid acontecendo na forma de reinfecção, isso inclusive em pessoas que nem sabem que tiveram Covid, mas tiveram e ficaram sem saber. Você tem a Covid acontecendo em pessoas vacinadas e com múltiplos estilos de vacinação. Você tem a Covid aparecendo não na forma de doença aguda, mas de doença tardia, nessas pessoas que tiveram Covid diagnosticado ou não e começam a ter sintomas ligados à Covid que tiveram lá atrás e que está sendo originado pela Covid, mas não é Covid ativa, mas está ligado à Covid. Você não tem mais, muitas vezes, a ajuda do teste sorológico, porque se a pessoa está vacinada, o teste sorológico vai vir positivo, porque a vacinação vai determinar um teste sorológico positivo. O teste de PCR, na minha percepção, ele tem se tornado cada vez menos sensível, porque cada vez que a partícula viral vai sofrendo modificações na sua estrutura, e cada vez que as coisas vão ficando diferentes, as coisas vão se modificando. Então a gente sempre viu a presença do PCR chamado falso negativo em nosso meio, e esse PCR falso negativo, ele aumenta quando a partícula viral vai se modificando. Isso quer dizer que se você tiver um quadro clínico sugestivo ou suspeito de Covid, fizer um PCR e ele vier negativo, isso não significa que está afastado do diagnóstico de Covid. Isso não te dá nenhuma garantia. E a Covid diferente, o que a gente fala da Covid diferente, é exatamente a possibilidade dela se apresentar de uma forma menos agressiva, mais respiratória, mais nasal, menos impacto em outras áreas e que fica mais próxima da virose respiratória clássica. E a gente vai ter ainda a chegada da Omicron, que vem com um quadro ainda mais próximo das viroses respiratórias. Então, diagnosticar Covid ativa nesse momento, na minha opinião, passou a ser uma obra de arte, porque você tem que estar atento a todos os elementos epidemiológicos daquela pessoa, todos os sinais clínicos, todos os itens pormenores que possam te ajudar a tentar caracterizar o que você está vendo na sua frente, como virose respiratória comum, como virose influenza, como Covid ativa, pós-Covid, reação vacinal e tudo mais. E o diagnóstico da Covid, então, hoje, ele vai ser associado a você descartar essas outras possibilidades, pensar diferente na Covid, pensar na Covid com uma apresentação diferente e avaliar muito, muito atentamente os pacientes com essa suspeita e procurar minimizar cada vez mais o número de erros. O que ajuda é quando você consegue, inclusive, categorizar, caracterizar outra doença. Você fecha, isso é pneumonia bacteriana, isso é influenza, isso é rinocinusite, porque hoje a Covid ela diminui de impacto, de letalidade, diminui de agressividade, mas ela fica muito mais obscura, muito mais difícil de ser diagnosticada. E assim sendo, o que isso pede? Isso pede que a gente continue tendo cuidados muito importantes que vêm sendo pedidos há meses, que não podem ser negligenciados. Por mais que as aparências possam sugerir uma certa calmaria, a gente tem muito receio da calmaria virar um tsunami novamente. Então não se iludam com a ideia de que as coisas estão totalmente tranquilas e estão num passado e que não temos riscos adicionais. Isso, lamentavelmente, não é verdade. E a falta de diagnóstico de Covid, eu não saberia dizer se é por redução do número de casos mesmo, ou se também é por dificuldade em fechar o diagnóstico da doença, que já era difícil antes, mas agora essa dificuldade se tornou muito maior.